Bom, gente, então nossa terceira prova simulada, né? Continuação, né? Então aí nós temos aqui 17 questões, né? Claro que além dessas questões vocês devem rever os vídeos que eu já fiz, né? As listas de exercício, mas essa é uma ideia que vocês terão para fazer essa prova online, tá? Só ficou um assunto de fora, que é a parte de semelhança de triângulos, certo? E aí vocês podem resolver as questões do site, né, da lista de exercício, e aí fica tudo tranquilo, tá certo? Vamos lá então? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer primeiro. Muito bem. A questão 13, pessoal, ele fala, na equação, dá uma equação de segundo grau, e ele pergunta sobre as raízes. Não são reais, são reais e iguais, são reais e diferentes, nada se pode afirmar. Bom, o que é normal o aluno fazer? Resolver. Ou usando a forma de Bhaskara, ou por sobreproduto. Isso é normal. Só que quem foi por esse caminho ainda está resolvendo, né? Porque na verdade eu não quero saber as raízes. Eu não quero saber o x', o x duas linhas. Eu quero saber se elas são reais ou se elas não são reais. Então, na verdade, você sabe como descobrir isso? Através do delta. Através do delta, chamado de discriminante. Né? Nós aprendemos o quê? Que se o delta for maior que zero, for um número positivo, aí nós teremos duas raízes reais e diferentes. Escreva aí, tá? Se o delta der positivo. Agora, se o delta der um número negativo, significa que essa equação não tem raiz real. E se por acaso o delta der igual a zero, é porque as duas raízes são reais e iguais. É só isso. Então, na verdade, o caminho não é resolver a equação para achar o x', x duas linhas. É verificar o delta. Quanto vale o delta? Pelo delta eu já sei responder esse tipo de exercício. Ok? Então vamos calcular o delta? Vamos lá. Bom, o delta, o aluno tem que lembrar, né? Isso é importante para ele, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é assim? Bom, o teu A é 3, lembra? O teu B é 8 e o teu C é 6. Lembra disso? Então fica o quê? Delta igual a o B, o 8 ao quadrado, menos 4 vezes o teu A vezes o teu C. Certo? Então, o teu delta é igual a, cuidado que aqui é 64 e não 16, tá, gente? 64. Menos 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 6 dá 72, é isso? 12 vezes 6. Bom, esse número vai dar positivo ou negativo? Negativo. Então, quando o delta dá negativo, significa que a equação não tem raiz real. Então, você vai marcar a letra A. Não são reais. As raízes não são reais. E lembra, né? Eu não precisei calculá-las. Né? Tranquilo? Questão 14. Qual a soma das raízes da equação? Eu dou uma equação. 2020 vezes x quadrado menos 2020x mais 2019 igual a zero. Eu quero saber a soma das raízes. Bom, novamente, o aluno vai lá e usa Bhaskara. Ele vai se matar para achar essas raízes, né? Na verdade, eu quero somente a soma delas. A soma, nós aprendemos, né? É menos B sobre A. Se eu pedisse o produto C sobre A. Eu quero a soma. Então, é só saber quem é o B e quem é o A. Tu olha aqui que o B é menos 2020. E o teu A é 2020. Então, vai ficar o quê? A soma vai ser o quê? Bom, se o B é menos 2020, já tem menos aqui, fica 2020. E o teu A é 2020. Então, se eu fosse calcular as raízes, eu ia notar que as duas raízes, elas vão ter o mesmo valor, né? Perdão. A soma dá 1, não é isso? Desculpa, gente. Não, esquece o que eu falei. A soma delas dá 1, é isso. Tá aí. Beleza? Estava pensando lá no produto, mas a soma é 1. Tranquilo aí? Beleza. Então a resposta é B. Letra B. Então, quando for para calcular a soma das raízes, menos B sobre A. Se eu pedir o produto, tá?
C sobre A. No caso, pegarias o C, 2019, e irias dividir por 2020. E deixaria nessa fração, né? Perfeito? Tá tranquilo? Questão 15. Qual o valor de... Bom, eu coloco ali uma multiplicação de radicais. Tu lembra como é que faz ainda? Vamos lá. Tu já fez, né? Então vamos ver se tu conseguiu achar uma daquelas respostas ali, né? Bom, nós aprendemos o seguinte, ó. Eu tenho que calcular 5 vezes o raiz de 18 vezes o 4 vezes o raiz de 2. Tranquilo? Então é uma multiplicação. O que eu já posso fazer aqui é 5 vezes 4, né? 20 vezes. Agora nós aprendemos que quando você multiplica radicais com o mesmo índice, você mantém o radical e multiplica os radicandos, lembra? 18 vezes 12, 36. E eu acabei achando uma raiz exata. Raiz quadrada de 36. 6, então significou o quê? 20 vezes 6. Resposta, 120. Letra B. Provavelmente vocês fizeram de um outro jeito, mas chegaram na mesma resposta, né? Questão 16. Qual o perímetro de um triângulo equilátero de altura 12 raiz de 3? Bom, aí, gente, se você não viu o vídeo, não tem jeito, né? Aí você não vai entender, tá? Porque lá no Teorema de Pitágoras, na playlist Teorema de Pitágoras, nós vimos como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero, tá? Então, dá mais uma revisada. A altura de um triângulo equilátero é dada por raiz de 3 vezes o lado dividido por 2. Essa é a formulazinha que a gente deduziu para achar a altura de um triângulo equilátero. Eu falei, né, que essa fórmula aqui ela é mágica no ensino médio, né? Bom, então vamos lá. Eu quero saber o perímetro do triângulo equilátero. Então, aqui está o triângulo equilátero. Perímetro é o contorno dele. Então, eu tenho que saber o lado do triângulo, né? O lado do triângulo. Bom, só que o autor disse que a altura é 12 raiz de 3. Então, no lugar do H, eu coloco 12 raiz de 3. 12 raiz de 3 igual a raiz de 3 vezes o lado sobre 2. Aí tu percebe que a única incógnita aqui é o lado, né? Bom, tem raiz de 3 nos dois lados da igualdade, né? E é uma multiplicação. Então, você cancela, né? Então, ficou o quê? 12 igual ao lado dividido por 2. Agora, multiplica por cruzado. Tu tens o lado do triângulo, que é 24. Agora, cuidado para não marcar a letra A, né? Porque eu não pedi o lado, eu pedi o perímetro. Então, é 24 mais 24 mais 24. Então, você vai marcar quanto? 72. Quem lembrou disso aqui fez muito fácil. Quem não lembrou, meu Deus, essa eu vou errar na prova. Não, é uma questão tranquila. Por isso que é importante você ter os seus apontamentos no lado, no momento quando você estiver fazendo a prova, né? Perfeito? Para finalizar o vídeo, questão 17. Qual a diagonal de um paralelepípedo de arestas 2, 5 e 6? É mais uma questão que a gente viu lá no Teorema de Pitágoras. A gente demonstrou a fórmula da diagonal de um paralelepípedo retângulo. Então, a figura é mais ou menos essa aqui, ó. Fazendo rapidinho aqui, mas a ideia você já sabe, né? Ó. Então, essa é a nossa figura. E a diagonal é esse segmento de reta aqui, ó. Que a gente chamou de diagonal. Aí tu lembra que a gente fez um triângulo retângulo aqui? Lembra disso? Aí nós usamos o Teorema de Pitágoras para a base e depois usamos o Teorema de Pitágoras para achar a diagonal. Claro, gente, que no caso do vestibular, essa fórmula é dada. Essa aqui é dada, tá? Diagonal é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Onde o A, o B e o C são as arestas, tá? Bom, então quem já estava com a memória bem fresquinha, realmente fez essa questão de maneira bem tranquila, né? Então ficou o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Por que eu trouxe essa questão? Por um motivo, gente. O aluno adora cancelar esse índice com esse 2. Ah, mas tu ensinou isso pra gente? Aqui tem uma soma. Se fosse uma multiplicação, você poderia fazer. Tudo que
tal ao quadrado sai da raiz quadrada, né? Só que aqui é uma soma, então você não pode fazer isso aqui, ó. Porque é diferente de eu ter essa expressão aqui, gente, ó. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. Isso aqui é diferente. Aí você cancela. 2 cancela com esse 2, fica 2 vezes 5 vezes 6. Certo? Porque aqui é uma multiplicação, tá? Como é uma adição, tu é obrigado a resolver as potências e depois extrair a raiz. Então ficou o quê? Raiz quadrada de 4 mais 25 mais 36. É isso? Bom, 36 com 4 é 40. Mais 25, 65. Então a diagonal é a raiz quadrada de 65. Aí nós marcaremos o quê? A letra A? Cuidado, né? Marcaremos a letra B. Uma boa prova a todos.